O idiota útil da renda variável. Sabe quem que é o idiota útil da renda variável? É aquela pessoa que, mesmo vendo com os próprios olhos, ela não acredita nos olhos dela e prefere acreditar em narrativas. Vamos lá. A Selic atualmente está em 12,25% ao ano. Aí vem a primeira falsa narrativa, mas isso é com tributos. Se descontar os tributos, não fica isso. Se descontar os tributos, sabe quanto fica? 10,09% ao ano, se você ficar um ano no investimento. Vou repetir: 10,09% ao ano, preservando o seu patrimônio e ainda protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, R$ 1 milhão protegido, R$ 250 mil por instituição. Isso é oportunidade. Não é aquela falsa ilusão que amanhã vai reverter o ciclo e revertendo o ciclo nós vamos ter uma grande rentabilidade. Presta muita atenção àquilo que eu vou falar agora. Eu vou mostrar para você historicamente a taxa Selic e você vai perceber que a taxa Selic ela sempre foi alta no Brasil. Vou repetir, a taxa Selic ela sempre foi alta no Brasil. Vamos lá. Esse daqui é o site do próprio Banco Central. O que é mostrado aqui? É mostrado o histórico da Selic ao longo do tempo. Vamos lá. Selic atualmente está em 12,25%. Então vamos lá, 11,25, 10,5, 10,5, 11, 13,75. Aí vai ter aquela queda que ocorreu lá em 2020, que chegou no patamar de 2%. Então a pessoa ela acredita falsamente que sempre a Selic chega no patamar de 2%, depois ela retorna lá a 2 dígitos. Não. Isso somente aconteceu nesse período e foi de forma artificial. E calma que eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar duas coisas. O porquê que a Selic ela é sempre alta. E eu vou explicar também o porquê que em 2020 ela chegou nesse patamar de 2% de forma artificial. Agora é importante você ver que historicamente a Selic sempre foi num patamar altíssimo. Então vamos lá. 2017, 13,75%, 14%, 14,25%, 14,25%, 13,75%, 12%, 11. Aí quando cai, chega no patamar de 7, depois volta de novo, 8, 9, 11, 12. Vamos lá, vamos subindo, ó. 8 de novo, 12,75, 13,75. Vamos lá, 12,5, 2007, ó, 13%, 14,25, 2006, 15,25%. 2006, 18%, 19%, 19,75%. Olha só o patamar em que ela chegou. Vai vendo, ó, 20%, 24,5%, 26,5%. E vamos indo, ó. Sempre a Selic, historicamente, ela sempre foi alta. O que significa? Significa que o Brasil é o país da renda fixa. Vou repetir, o Brasil não é país de renda variável, o Brasil é país de renda fixa. Da onde surgiu isso? Que o Brasil seria um ciclo de mercado, uma hora favorável à renda variável, outra hora favorável à renda fixa? Vem lá dos Estados Unidos. Lá, a taxa de juros ela varia entre 0, alguma coisa por cento a 4, 5%. Então, qualquer investimento de renda variável que renda 5, 6% de dividendo, o cara vai achar que está sendo um mestre, o Warren Buffett da história. Mas não, é porque a taxa de juros por lá, ela varia entre 0 alguma coisa por cento até esse patamar de 4, 5, 6%. Para você ter uma ideia lá dos Estados Unidos. Então o pessoal tenta adaptar o que acontece nos Estados Unidos para o Brasil. E não é a mesma coisa, você vai entender o porquê que não é a mesma coisa. Eu vou responder duas perguntas. A primeira pergunta que eu vou responder, por que a taxa de juros ela é sempre alta no Brasil? Essa é a primeira pergunta que eu vou responder. E a segunda pergunta que eu vou responder é por que 2020
ele chegou nesse patamar de 2% e foi de forma artificial. Eu vou provar para você que foi. Então vamos lá. Primeiro, por que a taxa de juros ela é sempre alta no Brasil? Existe uma coisa chamada juro real. O que é juro real? Você pega o juros nominal, que é aquele anunciado pelo Copom, tá? Que é a Selic, e desconta a inflação, que é o IPCA. Então, o remanescente é o juro real. Por que o juro real do Brasil sempre foi alto? Atualmente está no segundo colocado no mundo inteiro. O segundo juro real maior é o do Brasil. Por quê? Para atrair dólares para o país. Por que o Brasil quer atrair dólares para o país? Para manter a taxa de câmbio estável, manter o dólar no patamar estável. Por quê? Uma vez que quase todos os produtos eles são negociados em dólar. Então é importante para o Brasil manter o dólar, uma cotação de dólar estável. E ele faz isso atraindo em reserva dólares para o país. E não só dólar, mas ouro também, tá? Então, é importante o Brasil deixar dólares em reserva. E como que ele atrai? De duas maneiras. A maneira principal que o Brasil atrai. Então, responde a primeira pergunta. Por que a taxa de juros é sempre alta no Brasil? Ele atrai investidor para o Brasil através de um juro real atraente. Juros reais atraentes para os investidores estrangeiros. Os investidores, aqueles que são multibilionários, trazendo seus bilhões de dólares para o país. Esse pessoal que o Brasil quer atrair com seus juros reais altíssimos. Essa é uma maneira. E qual que é a consequência disso? A consequência é que você vai transportar isso para as gerações futuras. Eles vão pagar a conta, as gerações futuras, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Eles vão pagar a conta. E agora, o que aconteceu em 2020? Em 2020, o que aconteceu? O Brasil reduziu a taxa de juros a um patamar muito baixo, a ponto de os juros ficar negativo. O que é juro negativo? É quando que os juros é menor do que a inflação. A inflação é maior que os juros. Ou seja, se algum investidor for investir no Brasil, vai ter prejuízo. E qual que é a consequência? A consequência é que o real ele desvaloriza em relação ao dólar e de uma forma muito alta, a ponto com que os investidores lá de fora eles pensam assim: pô, se eu comprar produtos aqui do país, eu vou comprar a um preço mais em conta, uma vez que a minha moeda dólar é muito mais forte do que a moeda real. Então, é uma outra forma de você atrair investidor para o país. Qual que é a consequência? A consequência é que a geração presente paga o preço. Ou seja, quase todos os produtos eles são negociados em dólar. Significa que há um aumento generalizado de preços. E quando ocorre um aumento generalizado de preços, ocorre uma redução do poder de compra, que é a inflação. Significa que o que você comprava mais, hoje você não compra com o mesmo valor, porque o seu dinheiro ele perde valor. Duvida que foi de forma artificial? Aqui está uma matéria da época, do Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos naquela época. Ele falando que o Brasil desvalorizou a sua moeda de forma intencional, de propósito. Aqui a matéria. E ele taxou na época os produtos do Brasil como punição, vamos dizer assim. E qual que é a consequência de você fazer isso? E a consequência de você fazer isso é você fazer a cotação do dólar disparar. E foi o que aconteceu. Disparou. Você entende? Então foi de forma artificial. Então, entenda de uma vez por todas, o Brasil não é país de renda variável. O Brasil é país de renda fixa. Então, quando você pega esse pessoal falando para você que é uma oportunidade, quando você pega esse pessoal falando, eu sigo comprando, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Está copiando um modelo que é lá dos Estados Unidos e não é
do Brasil. Não pertence à realidade do Brasil. Então você está sendo só mais um, desculpe a palavra, idiota útil. Mas é necessário eu falar isso para você, porque a partir do momento que você assimila isso, você consegue ter rentabilidade, você consegue começar a lucrar. O seu dinheiro para de ter sangria e ele só começa a aumentar. Por quê? Você vai começar a investir na renda fixa. Entenda, você é brasileiro. Brasileiro vive no Brasil. Brasil é país da renda fixa. Assista esse vídeo aqui que eu falo a respeito dos FIIs. O real motivo deles estarem derretendo. Então clique agora e assista esse vídeo.